Olá, bem-vindo a mais um dos cadernos de tecnologia aplicada, telecomunicações. O nosso tema é propagação das ondas eletromagnéticas, serviços de telecomunicações sem fio, análise, projeto e instalação de enlaces sem fio. Já tivemos essas aulas e agora estamos na aula 27, terceira parte de zonas de Fresnel. Os objetivos desta aula são analisar situações de obstrução e liberação da primeira zona de Fresnel, avaliar a perda por obstrução utilizando a primeira zona de Fresnel. Conversamos na aula anterior sobre a questão da diferença de fase de lambda sobre 2 e as regiões que fazem essa diferença, de lambda sobre 2, depois mais lambda sobre 2 lambda, e assim sucessivamente, gerando círculos concêntricos à linha divisada. Mostramos que a primeira figura geométrica, o círculo, que vai até lambda sobre 2, é a primeira zona de Fresnel, que é a nossa referência. Depois, a partir de lambda sobre 2 até lambda, nós temos a segunda zona de Fresnel. Esse sinal está defasado da primeira zona. O terceiro zona de Fresnel está em fase com a primeira. Então, vai reforçando. Então, as zonas de Fresnel ímpares se reforçam e reforçam a primeira zona de Fresnel. Vimos que existem infinitas elipses em função dessa variação de meio comprimento de onda. Vimos a fase construtiva das elipses ímpares em relação à primeira zona de Fresnel e a fase destrutiva das elipses pares em relação à primeira zona de Fresnel. Toda a nossa atenção está voltada para a primeira zona de Fresnel, que é a região do espaço na trajetória entre as antenas transmissora e receptora, que é responsável por mais de 90% total da energia transmitida. Temos, então, o transmissor e o receptor sendo os focos de uma elipse. A união, a linha que liga transmissão e recepção é a linha divisada. Temos agora essa elipse que gira em torno do seu eixo maior, Tx e Rx, gerando um elipsoide de revolução. Aí temos a situação em que temos as antenas transmissora e receptora, um enlace terrestre fixo. Veja a linha divisada e a primeira zona de Fresnel. Observe que o obstáculo do tipo gume de faca tem o seu topo abaixo desse elipsoide. Não existe obstrução da zona de Fresnel. Estamos considerando para os nossos cálculos que não ocorre reflexão no topo do obstáculo. Uma situação possível é o tangenciamento da primeira zona de Fresnel. O obstáculo toca. Observe que a zona de Fresnel ela é uma forma de representar essa energia. Outra situação, o obstáculo agora penetra na zona de Fresnel, obstrui essa primeira zona de Fresnel. Não é uma situação boa. Temos agora o limite de visibilidade. O obstáculo tangencia a linha divisada. Agora, o enlace não é mais em visibilidade. O obstáculo interrompeu a linha divisada. Prosseguindo, ele está interrompendo totalmente a primeira zona de Fresnel. Qual é o valor da atenuação em cada situação? Veremos mais à frente. Vamos inicialmente mostrar a equação do raio da n-ésima zona de Fresnel. Aí está. N, enésima zona de Fresnel, em metros. Temos n, que é o termo, lambda, que é o comprimento de onda em metros,
d metros, que é a distância total de enlace, e d1, d2, a distância até o obstáculo. Toda a nossa atenção está voltada para a primeira zona de Fresnel, que é a que transmite mais de 90% da energia total da onda. Vejamos então o raio da primeira zona de Fresnel. Aí está a equação. Agora nós temos a equação em unidades mais usuais de engenharia. As distâncias estão em quilômetros e a frequência em gigahertz. E o raio da zona de Fresnel está em metros. Temos aí a situação. D1, D2, D. D1 mais D2 é igual a D. Primeiro exemplo. Temos um enlace com 1,2 km de extensão, operando na frequência de 800 MHz. Queremos determinar o raio da primeira zona de Fresnel na distância de 300 metros de uma das antenas. Observe que D1 e D2 não está associado exclusivamente a um transmissor receptor. É o enlace total. Temos os dados do problema. Essa equação que vamos utilizar. Substituindo os valores na fórmula, nós temos que o raio da primeira zona de Fresnel na distância de 300 metros, da referência, que nós estamos considerando a referência de 300 metros, é 9,19 metros. No segundo exemplo, agora temos a distância de 600 metros, mesma frequência e na mesma extensão de enlace. Então, veja aí, 600 metros, 0,6 km. Essa equação que vamos aplicar, substituindo os valores, temos 10,61 metros de zona de Fresnel. No exemplo 3, queremos saber agora na distância de 900 metros. Substituímos os valores e encontramos 9,19 metros. Então, essa é a situação. D é D1 mais D2. Se você está colocando o transmissor como referência, então do transmissor obstáculo é D1 e o restante do trajeto D2. Você pode colocar o receptor, não importa. Lembrando apenas que D1 mais D2 é igual a D. O próximo exemplo, temos enlace agora em 12 GB, também com 1,2 km de extensão e agora o obstáculo a 300 metros. Nesse caso, pela equação, o raio da zona de Fresnel é de 2,37 metros. No exemplo 5, temos agora o obstáculo a 600 metros. Substituindo, o raio agora é de 7,5 metros. Agora, 900 metros. Fazendo a conta, 2,37 metros. Podemos colocar numa tabela. Então, considerando uma distância D, distância total, de 1,2 km, quanto é que é o raio da primeira zona de Fresnel na distância de 300 metros, 600 metros, 900 metros, para as frequências de 800 MHz e 12 GB? Observamos que para 0,3 e 0,9, para a mesma frequência, o raio é igual. Em 800 MHz, 9,19 metros. Para 12 GB, 2,37. Sim, D1 mais D2 é igual a D. A figura é simétrica em relação ao centro do trajeto. Vamos agora calcular o raio da zona de Fresnel no meio do trajeto. Podemos intuitivamente perceber que aí é o raio máximo. É o maior afastamento da elipse em relação à linha divisada. É essa a equação que nós vamos utilizar para o raio máximo da primeira zona de Fresnel, que vai ocorrer no meio do enlace. Então, está aí a situação. O raio máximo, que localiza-se no meio do enlace, meia distância entre transmissor e receptor, e a equação é dada pela figura. Raiz quadrada de 75 vezes a distância em quilômetros, divididos pela frequência em gigahertz. Temos agora o exemplo 7. O enlace com
1,2 km de extensão total, mas operando na frequência de 432 MHz. Qual é o raio máximo? Qual é o valor máximo do raio da primeira zona de Fresnel? Vamos aplicar a equação. Esses são os dados. 432 MHz em giga é igual a 0,432 GB. A distância é o meio do enlace. Substituímos os valores dados e obtemos 14,4 metros. Quase um quarto andar, um prédio de 4 andares. Exemplo 8. Agora, frequência de 1,8 GB. Vamos calcular o raio máximo no centro, no meio do enlace. 7,07 metros. Um pouco mais de 2 andares de um prédio. 1,2 MHz. Estamos agora trabalhando com ondas médias. Observe que o raio da primeira zona de Fresnel, no meio do enlace, é de quase 274 metros. Talvez você já tenha lido, escutado, ou na faculdade, ou no trabalho, que todo enlace em ondas médias é obstruído. Aí está por quê? Você precisa ter uma antena com mais de 274 metros para poder não obstruir a zona de Fresnel. Aí nós temos uma tabela para um enlace de 1,2 km. Frequência mais alta é a primeira linha, 1,8 GHz. O raio máximo no meio do enlace, 7,07 metros. 432 MHz, raio máximo, 14,4 metros. Em 1,2 MHz, 273,9 metros. Então, você observou que quanto maior a frequência, menor o raio máximo da zona de Fresnel. Aí está. Aquele raio, quanto maior a frequência, quanto menor o lambda, menor será esse raio. Exemplo 10. Temos agora um enlace na frequência de 6 GB e as antenas localizadas a 30 metros em relação ao nível médio do terreno. E a distância total do enlace, 2,3 km. Temos a altura do obstáculo e qual a distância que ele está de uma das extremidades do enlace. Vamos considerar a terra plana no momento. Nós queremos calcular, primeiro, determinar se o enlace tem a primeira zona de Fresnel desobstruída. A distância do extremo do raio da primeira zona de Fresnel até o topo do obstáculo. A distância da linha divisada até o topo do obstáculo. E o raio máximo da primeira zona de Fresnel. Nós vamos seguir uma sequência de cálculos. Primeiro, vamos calcular o raio da primeira zona de Fresnel no obstáculo. Depois, vamos verificar se a primeira zona de Fresnel está obstruída ou não. Com isso, nós respondemos ao item A. Em seguida, vamos determinar a distância do limite inferior da primeira elipse de Fresnel, primeira zona de Fresnel, até o topo do obstáculo. Com isso, respondemos ao item B. Da geometria do enlace, vamos determinar a distância da linha divisada até o topo do obstáculo. E com isso, respondemos ao item C. Vamos substituir os valores do enlace na equação do raio máximo e, na metade do percurso, vamos encontrar o item D. Esses são os nossos dados. Frequência, a distância total do enlace, posição do obstáculo, altura das antenas do enlace, as torres do enlace e a altura do obstáculo. Com os dados do enlace, descobrimos que o raio da primeira zona de Fresnel no obstáculo é de 4,93 metros. A linha divisada está a 30 metros do nível médio do terreno. Vamos tirar esse valor, vamos tirar desse valor o raio da primeira zona de Fresnel. E vamos encontrar, então, o comprimento L de 25,07 metros. Então, observe.
a altura das antenas, 30 metros. Subtraímos o valor do raio da primeira zona de Fresnel, 4,93 metros, e encontramos a distância do ponto extremo da elipse, da primeira zona de Fresnel, até o nível médio do terreno. Temos agora a altura do obstáculo. Então, a distância do topo do obstáculo até a elipse, ou primeira zona de Fresnel, é fácil de ser calculada. Vai ser 25,07 metros menos a altura do topo do obstáculo, resultando 13,07 metros. Para o item D, aplicamos a equação e obtemos que o raio máximo no meio do obstáculo é de 5,36 metros. Resumindo, as zonas de Fresnel são elipsoides de revolução. Eles fornecem uma visualização de como a energia eletromagnética se propaga entre a antena transmissora e a antena receptora. O quanto devemos desobstruir da primeira zona de Fresnel e qual a atenuação correspondente é o assunto da próxima aula. Vemos que vários são os obstáculos à primeira zona de Fresnel: vegetação, relevo, edificações. Vimos local de instalação e a própria curvatura da Terra. A primeira zona de Fresnel recebe toda a nossa atenção na área de projeto e análise de enlace sem fio, porque é responsável por mais de 90% da energia total da onda. Você encontra neste mesmo canal diversos vídeos explicando sobre o dB e unidades derivadas do dB, potência, tensão e campo elétrico. Mas se você quer se aprofundar nos estudos, conhecer melhor mais sistemas de telecomunicações, tanto em análise e projeto, eu recomendo o livro Medidas em Telecomunicações Eletrônicas. É publicado pela editora Senac do Rio de Janeiro. Com isso, encerramos a aula de 27, Zonas de Fresnel, terceira parte de 4. A próxima aula, encerraremos zona de Fresnel, abordando como calcular a atenuação por obstrução. Dado um enlace, como avaliar a atenuação por obstrução. Obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Bons estudos e até lá!